A chuva cai sobre a terra antes morta. Mas quando a grama volta a ficar verde, um rugido ecoa em meio aos trovões e relâmpagos. O Okavango está vivo e o ciclo de sobrevivência recomeça com sangue, velocidade e instinto. A Cheetah é a crueldade da temporada de renascimento do Okavango. O Okavango amanhece novamente. A luz irrompe pela névoa poeirenta, dourada como mel, mas também fria como aço desgastado. No solo seco, as pegadas de 4 caçadores são profundas, estendendo-se até a borda da planície rachada. As 3 jovens cheetahs agora são adultas. Seus passos são firmes, seus olhos brilhantes e seus músculos salientes sob a pelagem com manchas amarelas. Atrás deles, 3 jovens cheetahs seguem, seus corpos agora tonificados, suas pernas longas e seus olhos brilhantes. Mas eles ainda não sabem como sobreviver, apenas como correr, não como caçar para sobreviver. A mãe guepardo parou, a cabeça baixa, as orelhas voltadas para o sul. O cheiro de antílope misturado com poeira seca preencheu o primeiro suspiro da caçada. Ela sibilou suavemente, e os 3 filhotes imediatamente se jogaram no chão. O corpo da mãe leopardo se tensionou. Os músculos sob sua pelagem amarela com manchas pretas se moviam ritmicamente. Seus pulmões se expandiram, seu coração acelerou, não apenas para se preparar para a velocidade, mas também para ensinar seus filhotes a controlar a respiração antes do ataque. Ao longe, uma manada de impalas pastava na encosta íngreme. A distância era de apenas 100 metros, mas para Guepardo, cada metro era questão de vida ou morte. A mãe leopardo avançou, leve como o vento. Um segundo de silêncio. Então, a mãe leopardo atacou. Ela disparou como uma flecha, seu corpo arqueando no ritmo da espinha. O impacto seco ecoou pela pradaria. A mãe leopardo cerrou os dentes, segurando a garganta da presa até que todo o movimento cessasse.
A leoparda-mãe soltou a presa, respirando pesadamente. Olhou para seus filhotes sem dizer uma palavra, apenas observando. Esta lição não exigia palavras, a matança devia ser rápida, precisa e decisiva, pois na estepe, o último grito da presa podia significar a morte. Os leopardos ainda comiam, suas línguas vermelhas lambendo rapidamente cada pedaço de carne quente de impala. A leoparda-mãe permanecia de guarda a poucos passos de distância, as orelhas eretas, os olhos amarelos fixos nos tufos de grama distantes. De repente, o vento soprou, trazendo um forte cheiro úmido e de peixe, de um predador de carcaças. A leoparda-mãe virou a cabeça, os ombros enrijecendo. Em meio à grama ondulante, uma sombra negra, espessa e pesada, surgiu lentamente. Suas grandes mandíbulas, o peito arfando, os olhos pequenos e estreitos brilhando com uma luz fria. Uma hiena macho adulta. Caminhava devagar, passo a passo, como se testasse a reação do oponente. Cada respiração sua era uma ameaça. A refeição não havia terminado, mas a vida era mais importante do que um estômago cheio. A mãe soltou um breve sibilo. Os filhotes entenderam imediatamente, deixaram a carcaça e seguiram a mãe. Quatro pequenas sombras amarelas se misturavam à grama ondulante. Atrás delas, o cheiro de sangue e o hálito da morte ainda pairavam no ar. A carcaça do antílope fora deixada para aqueles que viessem depois. Hienas comeriam a carne, abutres roeriam os ossos e o vento levaria embora o cheiro de sangue. Em poucas horas, todos os vestígios da caçada desapareceriam, como se ninguém jamais tivesse lutado pela vida ali. Nesta terra, não existia vitória completa. Cada refeição era uma troca, cada respiração, uma passagem pela foice invisível da natureza. O sol do dia seguinte não suavizou. Permanecia no céu pálido, lançando fogo sobre a planície rachada. Não havia cheiro de sangue, apenas o cheiro de terra queimada e grama seca morrendo sob o calor. O Okavango estava morrendo. As poças d'água que antes refletiam o céu agora eram buracos escuros e rachados de lama, repletos de carcaças de insetos. O vento soprava com um calor seco, cortando o solo como uma faca.
Já se passaram 3 meses desde a última chuva no Okavango. Foi curta, esporádica e secou em um único dia sob o sol sedento da savana. Desde então, o trovão silenciou. As nuvens escuras que antes carregavam vida desapareceram do céu, deixando uma extensão nua e escaldante de luz branca. O rio Okavango, outrora fonte de vida desta terra, agora é uma série de trilhas lamacentas e secas que se estendem por dezenas de quilômetros. Sem chuva, a água das terras altas não descia, o fluxo parou e o leito do rio rachou como a pele de um gigante moribundo. Os pântanos que antes alimentavam milhares de pássaros agora se transformaram em pastagens ressequidas, onde ossos de espécies migratórias jaziam misturados a árvores caídas. O vento carregava a poeira vermelha que fora levantada dos leitos secos dos rios, flutuando pelas planícies, cobrindo tudo o que vivia, cada folha restante. Até o ar parecia ressecar, tornando o chamado da natureza rouco e cansado. As manadas de antílopes começaram a partir mais cedo do que o habitual, atravessando a terra morta em busca de chuva a centenas de quilômetros de distância. Os que permaneceram, elefantes, búfalos, leopardos e leões, tiveram que lutar por cada poço d'água, cada sombra, cada suspiro. A sede não só exauriu o corpo, como também apagou a fronteira entre caçador e caça. A cada dia que passava, o sol ficava mais impiedoso, queimando o chão de vermelho. Os antigos arbustos de acácia começaram a morrer, suas raízes secaram, sua seiva secou como sangue coagulado. O Okavango, outrora conhecido como o coração verde do deserto, agora se transformava em cinzas. E em meio a todas essas almas moribundas, as chitas ainda se moviam silenciosamente pelas pradarias em chamas. Elas não eram mais filhotes, mas guerreiros da sede, aprendendo a caçar no vento quente, aprender a respiração na poeira e a esperar enquanto o mundo morria. O Okavango estava morrendo. Mas era nesta estação de sede que o instinto de sobrevivência de todas as espécies se revelaria com mais clareza. Os fracos desapareceriam. E aqueles que soubessem esperar se tornariam lendas desta terra. Tarde no Okavango. O ar estava pesado como chumbo. Toda a terra parecia prender a respiração. Um vento estranho soprava do oeste, trazendo umidade salgada e o cheiro distante de terra molhada. Do horizonte, enormes nuvens negras começaram a se formar lentamente, engrossando e, aos poucos, engolindo a luz do sol. O céu passou de branco para cinza, depois para roxo. Todo o Okavango pareceu subitamente escuro em pleno dia. Então, o primeiro trovão soou. A terra tremeu levemente, não de medo, mas da expectativa de despertar.
Em seguida, milhares, dezenas de milhares de gotas de chuva caíram, fortes e impetuosas, precipitando-se como uma cachoeira. A terra evaporou ruidosamente, a poeira se dissolveu no ar, criando uma névoa quente que cobriu toda a planície. A chuva caía sem parar. Não apenas água, mas vida jorrava. Cada gota de chuva era um perdão da natureza, lavando sangue, poeira e cinzas, devolvendo ao Okavango seu próprio fôlego. Na chuva branca, as chitas permaneciam em um monte alto. Seus pelos manchados estavam encharcados, colados aos seus corpos musculosos. A chita-mãe ergueu a cabeça, seus olhos dourados brilhando na chuva silenciosa, profundos e cheios de vida. Atrás, os 3 filhotes de leopardo também ergueram os focinhos para saudar a chuva, as gotas escorrendo por seus focinhos, refletindo os relâmpagos. A primeira chuva da estação anunciou um novo ciclo de sobrevivência. Na terra queimada do Okavango, a vida havia retornado. A chuva passou, deixando o céu do Okavango tão claro quanto o cristal. O solo estava encharcado, refletindo o suave azul do amanhecer. As manchas de lama negra de ontem agora se transformaram em finos riachos, serpenteando pela grama recém-brotada. O ar estava impregnado com o cheiro de terra úmida, o cheiro da vida que acabava de despertar. O Okavango renascera. De longe, milhares de gnus apareceram, movendo-se em um riacho negro que serpenteava pelo mar de grama jovem. O som de seus passos ecoava, profundo e denso, como as batidas do coração da grande floresta. Os chifres curvos em forma de foice se ergueram, a luz refletindo na pelagem marrom acinzentada ainda coberta de lama. Cada indivíduo pesa quase 250 kg, com pescoço largo, ombros altos e músculos fortes, nascido para a jornada mais árdua deste continente. Movem-se por instinto ancestral, buscando a grama que cresce após a chuva. A primeira chuva é sempre um sinal, um chamado invisível que toda a manada ouve.
Além dos adultos, os filhotes recém-nascidos aprendiam a correr, suas pernas finas cambaleando no chão úmido. Um chamado baixo ecoava na manada, como uma harmonia de retorno. Ao mesmo tempo, na orla da planície, as chitas também estavam diferentes de antes. As sombras douradas se moviam em meio ao mar de grama verde, encharcada pela chuva. Não eram mais os filhotes trêmulos que seguiam suas mães, agora eram os velozes guerreiros do Okavango. Corpos esguios, pernas longas, ombros finos, porém fortes, pelagem prateada e dourada que se misturava perfeitamente com a luz do sol da manhã. A mãe chita ainda estava na frente, cada passo leve como o vento, suas orelhas constantemente se movendo para observar a direção da manada de antílopes. Atrás, os 3 filhotes crescidos eram mais altos, mais rápidos, mas seus olhos ainda tinham a mesma cor dourada da mãe. Em seus corpos, pulmões grandes, corações fortes, espinhas flexíveis, tudo era uma obra-prima criada pela natureza para a velocidade. A leoparda mãe parou. Sua cauda acenou brevemente e silenciosamente, um sinal de caçadores experientes. A manada se dispersou, cada animal mantendo distância, escondido na grama úmida, com os olhos fixos na manada de gnus à frente. Eles sabiam que caçar gnus era uma aposta arriscada. Um coice de um macho adulto podia quebrar um pescoço, mas era uma recompensa valiosa para aqueles rápidos e precisos o suficiente. À frente, a manada de gnus continuava a pastar na grama jovem. Um deles se separou da manada, abaixou-se para lamber a água que ainda escorria pelas folhas. Seu corpo tremia levemente, não de frio, mas porque algo observava. Um segundo de silêncio.
Então a tempestade começou. A leoparda mãe assumiu a liderança. Os 3 restantes a seguiram, 4 caminhos paralelos, varrendo o solo encharcado. A velocidade aumentou para 70, depois para 100 km por hora. O som da terra explodindo se misturava aos suspiros, e o rugido aterrador da manada começou a ecoar. Os filhotes saltaram, a manada se dispersou como ondas quebrando. Mas os filhotes de guepardo eram diferentes, não mais confusos, não mais imaturos. Eles separaram sua formação, fecharam os cantos e forçaram a presa frágil a um aperto invisível. Uma forte colisão. A grama cedeu, o gnu caiu rápida, precisa e decisivamente. O silêncio retornou. A manada de guepardos permaneceu no meio da pradaria úmida, sua respiração se misturando com o orvalho da manhã. A mãe guepardo olhou para seus 3 filhotes e não precisava mais ensiná-los. A lição havia terminado. Eles não eram mais aprendizes do instinto, mas haviam se tornado os novos mestres do Okavango. Ao longe, a manada continuou se movendo, como se nada tivesse acontecido. Porque nesta terra, a vida não para por causa de uma morte, ela continua, sem parar. A chuva trouxe a grama de volta, e com ela os caçadores. O Okavango renasceu ao amanhecer, para começar um novo ciclo de sobrevivência. O sol nasceu gradualmente, a luz refletida na superfície da água que restou após a chuva, brilhando como milhares de pedaços do espelho da vida. Os leopardos estavam satisfeitos e deitados. Tudo retornou ao ciclo infinito de predador, presa e Okavango, a terra natal. Em meio à névoa que ainda pairava sobre a grama, a vida recomeçou como se nenhuma morte jamais tivesse acontecido. Mas a jornada dos gnus ainda não havia terminado. À frente deles, uma nova terra os aguardava, onde o caçador os esperava na escuridão, e a sede jamais seria saciada. Fique ligado para o próximo episódio. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem. A savana africana, onde o calor queima o horizonte, onde cada sopro de vento carrega o sopro da vida e da morte. Basta um pequeno erro para trocar por vida. Em uma terra onde a sobrevivência é uma batalha sem fim, qual espécie ascenderá ao trono? A savana selvagem. O contra-ataque do búfalo do cabo contra o rei leão.
No coração da África, infinitas pradarias douradas se estendem até o horizonte. Este é um mundo onde todas as criaturas, do mais poderoso predador à maior presa, devem lutar todos os dias para sobreviver. Onde força, estratégia e solidariedade determinam quem sobreviverá e quem se tornará uma refeição. A savana desperta com o amanhecer. Contra o céu dourado, o sol nasce lentamente. O vento assobia pela grama, aves de rapina voam alto e, ao longe, uma gigantesca nuvem de poeira é levantada por milhares de passos pesados. É a manada de búfalos do Cabo que inicia sua jornada migratória, uma epopeia de sobrevivência que se repete há séculos. O búfalo do Cabo é um animal gigante da savana, com um corpo musculoso, pesando até quase 1 tonelada. Sua pelagem escura o ajuda a se camuflar na grama, enquanto seus chifres curvos, como lâminas de machado, formam uma armadura protetora e são uma poderosa arma de ataque. A manada de búfalos do Cabo sempre se move em grandes grupos, às vezes chegando a centenas, até milhares de indivíduos. Sua força não reside em cada indivíduo, mas em sua unidade. Eles se alimentam de grama, migram de acordo com a estação chuvosa e as fontes de água, deixando pegadas na estepe como as marcas do tempo. Conforme o sol começa a nascer, a manada de búfalos se aproxima da margem do rio. Os passos desajeitados de alguns búfalos jovens tornam a formação frágil. Na grama alta, olhos amarelos brilhantes brilham de repente. Os leões esperavam há muito tempo, imóveis como sombras, observando pacientemente cada movimento da manada de búfalos. Os leões apertaram o cerco. Um pequeno búfalo estava atrás da manada. Uma rara oportunidade surgiu. Os leões saíram correndo.
O búfalo caiu, tornando-se um troféu para os predadores. A dura perda da natureza onde a vida é apenas uma linha tênue. No mundo do Búfalo do Cabo, a sobrevivência da geração jovem é a prioridade absoluta. Em meio às duras jornadas de migração, a manada de búfalos do Cabo ainda mantém sua raça. Durante a estação chuvosa, quando as pastagens estão mais verdes, este é o momento ideal para a reprodução dos búfalos do Cabo. Após quase 11 meses de gestação, cada fêmea geralmente dá à luz apenas um filhote. O filhote nasce com a pelagem lisa e as patas trêmulas, mas depois de apenas algumas horas consegue caminhar com a manada. Desde o momento em que nasceu, tornou-se o centro da manada. Os adultos imediatamente formaram um círculo protetor, protegendo e guiando os filhotes em seus primeiros passos. Foi esse instinto de união e proteção rigorosa que ajudou o búfalo do Cabo a superar inúmeros desafios, mantendo um número estável ao longo de milhares de anos de evolução nas pastagens áridas. O crepúsculo caiu gradualmente. À luz do entardecer, a manada de búfalos do Cabo continuou sua jornada. Mas os leões não desistiram facilmente. De longe, a sombra dourada apareceu novamente, preparando-se para outro ataque. Eles avançaram. Pensando que o cenário se repetiria. Mas desta vez, a manada de búfalos não fugiu. Toda a manada reagiu repentinamente, avançando em direção à alcateia de leões. Um leão foi jogado para fora do chão. Toda a alcateia de leões ficou chocada e fugiu, um por um. De caçadores, eles se tornaram perseguidos. Os búfalos do Cabo são os tanques da estepe, uma importante fonte de vida e um símbolo de resiliência e solidariedade na natureza. Eles contribuíram para moldar o equilíbrio entre a vida e a morte nas pastagens áridas, onde nenhum predador pode subestimar. A estepe retornou temporariamente à paz.
O rio corre silenciosamente, refletindo os sobreviventes. A natureza é imparcial hoje, a vitória pertence aos búfalos do cabo. Mas amanhã, quem será o derrotado? No entanto, o ciclo de sobrevivência na savana nunca para. Do outro lado do horizonte, começa outra epopeia da savana. Ao longe, o chão se agita com os passos de dezenas de milhares de pessoas. É uma manada de gnus, com dezenas de milhares de indivíduos, movendo-se em direção a uma gigantesca cachoeira negra através da savana. O gnu tem uma aparência única, com um corpo sólido, uma cabeça grande e áspera, uma juba preta e ereta e um par de chifres curvos como uma foice. O peso médio pode chegar a 250 kg, com pernas fortes que lhe permitem correr centenas de quilômetros. Não são tão ágeis quanto o antílope de Thomson, mas, em troca, possuem uma resistência extraordinária. O instinto de manada é a chave para a sobrevivência. Em uma multidão enorme, os fracos são protegidos e os predadores têm dificuldade em escolher seus alvos. Mas é também esse caos que transforma a manada de antílopes em um turbilhão de carne crua que carrega consigo tanto a vida quanto a morte. Diante deles, o vasto rio Nilo os aguardava. A superfície da água brilhava à luz do sol, aparentemente pacífica, mas, por baixo, os homens mortais estavam escondidos. O crocodilo do Nilo, o caçador mais paciente, estava imóvel, seus olhos flutuando na água como seixos mortais. A manada de antílopes lotava a margem do rio. Os gritos estridentes ecoavam por toda a savana, poeira voava por toda parte, a manada começou a mergulhar na água. De repente, uma sombra negra gigante saltou. O sangue manchado de vermelho, os gritos miseráveis gradualmente se afogaram na água corrente. Mas a cachoeira da vida continuou a fluir, milhares de corpos ainda corriam em direção à água, apesar da morte iminente. A travessia do rio foi um teste severo, apenas os sortudos e fortes conseguiam pisar do outro lado. As primeiras chuvas da estação finalmente chegaram. A savana ressequida de repente se transformou em um tapete verde sem fim. A grama jovem cresceu viçosa, o rio encheu-se novamente.
Este é o momento que os gnus esperavam, a época de reprodução. Em um curto período de apenas algumas semanas, centenas de milhares de fêmeas dão à luz quase simultaneamente. Os filhotes, com seus pelos claros e pernas trêmulas, aparecem um a um nas pastagens. Em poucas horas, eles conseguem se levantar cambaleando e se juntar à migração interminável da manada. É uma tempestade de vida, despertando toda a pastagem. Mas essa reprodução simultânea também tem um preço alto. Leões, hienas e cães selvagens são atraídos por essa rara oportunidade. Caçadores aguardam à beira da manada, e cada filhote enfrenta o desafio da sobrevivência desde o primeiro momento. E à medida que o sol se inclina para o oeste, a escuridão gradualmente engole as pastagens, um novo capítulo na batalha pela sobrevivência está prestes a se abrir. Um novo dia amanhece nas pastagens. Ao longe, uma manada de gnus pasta cautelosamente, suas orelhas se contraindo ao som estranho. Na grama irregular, silhuetas se movem, são cães selvagens africanos, os caçadores mais persistentes e notórios da região. Com sua pelagem preta, amarela e branca, como peças de quebra-cabeça pintadas à mão, os cães selvagens têm orelhas grandes e eretas, corpos esguios e pernas longas, perfeitas para perseguições persistentes. Cada indivíduo pesa cerca de 20 a 30 kg, menor que leões, mas possuem uma arma mais poderosa, o espírito de equipe absoluto. Ao contrário de leopardos solitários ou hienas oportunistas, os cães selvagens vivem em matilhas de 10 a 30. Eles se comunicam por meio de sinais invisíveis, um olhar, um rabo abanando, o suficiente para sincronizar suas táticas de caça. Sua taxa de sucesso na caça pode chegar a 80%, a mais alta da savana. Enquanto o sol do meio-dia lançava um brilho intenso sobre a savana, o chão parecia estranhamente silencioso. Eles avançavam lentamente, como fantasmas diminuindo a distância silenciosamente. O ar estava tenso como uma corda. O antílope começou a levantar a cabeça, com as pernas tremendo enquanto se preparava para atacar. De repente, o cão selvagem saltou. Em um instante, toda a manada uniu forças, derrubando-o com facilidade. A caçada terminou, cada momento era uma canção de vida e morte.
O som da respiração ofegante, o som dos dentes rasgando a carne misturada à poeira ainda não haviam se dissipado. Mas por trás daquela fria vitória, outro lado se revelava. Alguns cães selvagens carregavam pequenos pedaços de carne de volta para a caverna, onde os filhotes famintos aguardavam. Nos cães selvagens africanos, todo o grupo cria nova geração. Não apenas os pais, mas todos os membros compartilham alimento, proteção e educação. Graças a isso, os filhotes, mesmo nascidos em um ambiente hostil, ainda têm a oportunidade de crescer. Na savana feroz, é o espírito de solidariedade que transformou o pequeno cão selvagem em um dos adaptadores mais bem-sucedidos. Quando o sol se põe, os cães selvagens descansam ao lado do banquete que conquistaram. Ao longe, a savana retorna temporariamente à paz. E quando os primeiros raios de sol brilham, o ciclo de sobrevivência recomeça. Um novo dia, uma nova batalha, tudo começa nesta terra árida. O vento assobiava pela grama alta, trazendo o frio e o cheiro pungente de carne fresca. Na grama seca, uma matilha de cães selvagens africanos cercava a carcaça de um antílope que acabará de cair após uma longa perseguição. A respiração ofegante ainda não havia cessado quando o perigo se aproximava. Ao longe, as sombras curvadas de uma matilha de hienas malhadas surgiram, aproximando-se silenciosamente. Os notórios predadores, nunca abrindo mão de um banquete fácil. À frente, havia um banquete lucrativo, mas também um inimigo formidável. A matilha de cães selvagens aguçou as orelhas em alerta, os olhos brilhando na escuridão que se aproximava. A savana africana entraria mais uma vez em um momento fatídico, quando os dois predadores mais inteligentes se enfrentariam em uma batalha pela sobrevivência. Os dois lados se fecharam, o círculo ao redor da carcaça encolhendo. Os cães selvagens rosnaram, eriçados, prontos para proteger seus despojos. Eles avançaram para a batalha. As hienas finalmente cederam, recuando para a grama, deixando para trás os olhos ofegantes e ardentes dos cães selvagens. No ciclo feroz da sobrevivência, os cães selvagens africanos são a prova viva do poder da velocidade, da tática e do trabalho em equipe, fatores que os tornam um dos predadores mais formidáveis do planeta.
Nesta savana árida, coragem, força e tática agora precisam enfrentar um novo oponente, o desespero. Esta batalha não decidirá quem está certo ou errado, apenas decidirá quem viverá para ver o amanhã. A luta pela sobrevivência nunca termina, apenas pausa, esperando por um novo amanhecer ou uma chuva. O que você acha do contra-ataque do Búfalo Cabo e do Leão? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E se você também ama as batalhas de animais selvagens, toque o sininho e inscreva-se para não perder nossa próxima série.